Carta aberta à senhora Leila Pereira. Senhora Presidente, Vossa Senhoria e todos os palmeirenses sabem que me recolhi ao papel do simples torcedor depois de renunciar ao cargo de conselheiro vitalício da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2018, para que não ter que conviver mais com pessoas como a senhora e sua turma. Em silêncio esses 6 anos e meio, desde que deixei o cargo de presidente, a maior honraria e maior desafio na minha vida, verti lágrimas de alegria e sofrimento com os títulos conquistados e as duras derrotas em campo. Mas ontem, ao ver a sua infeliz entrevista coletiva, Senhora Presidente, Vossa Senhoria me fez chorar de indignação, de nojo e de raiva, por ver o palestra ser humilhado em rede nacional por uma dirigente sem noção que não tem ideia do que era ser palmeirense. O Palmeiras sofreu um enorme ataque de quem tem o dever moral e de ofício de defendê-lo. Não sei se a senhora alcança isso, provavelmente não. Sua arrogância e soberba culminaram na tentativa de reescrever os fatos, falando que só não fomos rebaixados em 2014 por ajuda de outro clube. Não me surpreende essa sua fala, já que a senhora não conhece mesmo quase nada das nossas dores e glórias, uma vez que descobriu que o Palmeiras existe há menos de 10 anos. Em vários outros momentos de sua inexpressiva gestão como presidente, o sentimento que a senhora gerou em mim e na minha família palmeirense foi apenas de vergonha alheia, como por exemplo quando simulou estar ensinando jogadores a bater pênaltis, ou quando serviu água ao elenco como a aeromoça no seu caríssimo avião. Isso não para falar de suas aparições histéricas, pulando e simulando uma alegria falsa em vitórias do Palmeiras. Em outras oportunidades, a senhora apenas gerou desconfiança sobre sua capacidade de liderar, com seu habitual silêncio nas eliminações de competições importantes, ou quando proibiu todo o elenco de dar entrevista sem nenhum motivo plausível. Mas nessa coletiva, a senhora passou de todos os limites, senhora Presidente. Eu tenho certeza que o sentimento que gerou em mim e em milhões de pessoas foi o asco e revolta mesmo. O Palmeiras não foi fundado em 2015. Dizer que antes da senhora e suas empresas aqui chegarem, vivíamos apenas de sofrimento, fala muito mais sobre sua ignorância rotineira do que sobre nossa trajetória. Ao contrário do que a senhora quer fazer crer, a história de lutas e conquistas dessa família não começou quando as suas empresas passaram a ser patrocinadora da paixão de milhões de pessoas, coletividade da qual a senhora não faz parte. O seu dinheiro pode comprar muita coisa, mas a senhora nunca será uma de nós de verdade. Me permita, senhora Presidente, contar um pouco da história do clube que Vossa Senhoria preside. Sem a Crefisa na camisa, já éramos o maior campeão do Brasil. Havíamos pintado a América de verde e branco, nos vingamos do Maracanazo e nos tornamos o primeiro campeão mundial de clubes em 1951. Representamos a seleção brasileira em 1965, entre tantos outros feitos que a senhora demonstra desconhecer. Sofremos várias vezes sim, mas sempre demos a volta por cima com altivez. E sua petulante praga, que voltaremos à segunda divisão quando a senhora pegar suas bolsas caríssimas e sair do cargo de presidente, essa praga não vai pegar. Apesar de não conhecer quase nada da nossa história, a senhora já deve ter ouvido que explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E explicar a emoção para a senhora que não nasceu palestra é simplesmente impossível. O orgulho de ser palmeirense, sempre em qualquer situação, precede a emoção de ser campeão. Difícil para a senhora entender, não é? Tenha o mínimo de decoro e decência, senhora Presidente. Respeite a Sociedade Esportiva Palmeiras, que lhe tirou do anonimato. Honre e respeite o privilégio de ter em suas mãos o poder de representar este clube centenário, que é a razão de viver de milhões de pessoas. De tanto ser chamado de Dona Leila Pereira, a senhora deve ter achado em seus devaneios que agora é dona do Palmeiras, algo que não é, e se Deus quiser jamais será. Em sua memória seletiva, como dirigente e patrocinadora que não consegue enxergar o conflito de interesses por estar com 2 chapéus ao mesmo tempo, a senhora esqueceu de dizer que por quase 8 anos usufruiu sem nenhum escrúpulo do apoio da uniformizada que agora passou a atacar. Os iludiu com falsas promessas e não aceitou ser cobrada posteriormente. Curioso notar que não foi a dor do palmeirense com a eliminação da Libertadores em casa há uma semana que lhe fez vociferar. Foram as pichações das lojas das suas empresas que te tiraram do costumeiro e cômodo sumiço de tempos de derrotas. O que mexeu com seus brios foi a ameaça de sua verdadeira maior paixão, a sociedade anônima Crefisa.
Senhora Presidente, Vossa Excelência é muito vivida e deve saber que, mesmo sendo muito rica, não conseguirá comprar a admiração dos palmeirenses. Isso se conquista. Dinheiro, mesmo sendo em enorme quantidade, também não compra berço, não compra educação, não compra postura, não compra idolatria e não compra, principalmente, não comprará nosso respeito. Como me aposentei da política do clube e não tenho nenhum objetivo que não seja desejar o melhor para o meu time de coração, seguirei aqui torcendo para que sua gestão, enfim, encontre um rumo e devolva alegria e orgulho aos palmeirenses. O que me consola hoje é saber que nada é para sempre e que cedo ou tarde voltaremos a ter o palmeirense de verdade nesse cargo tão importante. Depois da senhora, e apesar da senhora, o Palmeiras continuará sendo Palmeiras. Hoje é você quem manda, falou tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Avante palestra sempre. Escreveu Paulo Nobre, ex-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras.